Olá pessoas, meu nome é Felipe Ojeda, bem-vindos ao canal Bitcoin em Liberdade. Nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho sobre essa questão que sempre surge quando acontece alguma calamidade e tal, do pessoal que tem ideias separatistas falando que, olha, o Sul sustenta o Nordeste, né, e os nordestinos putos da vida falando, não, a gente que tá ajudando vocês e tal, então eu quero comentar brevemente sobre isso. Roda a vinheta. Bom, primeiro eu queria comentar que, assim, obviamente, é um momento de calamidade pública, né? Quem puder, ajude alguém que precisa, não fica olhando o CEP da pessoa, não fica olhando o país da pessoa, simplesmente ajude, né? A ajuda é sempre muito bem-vinda e quem precisa realmente vai ser muito grato com essa ajuda, não importa a cor da sua pele, a sua origem, não é? Mas vamos lá, esse argumento de que o Sul e o Sudeste eles sustentam o Norte e o Nordeste, ele tem como base esse gráfico aqui. Ele leva como base esse argumento aqui. Ou seja, você tem 15 estados que recebem mais do que pagam à União. Tá, então você tem aqui basicamente todos os estados do Nordeste e 3 estados do Norte que pagam menos do que eles recebem da União. O Maranhão é o estado que mais recebe e menos paga, né? Mais recebe proporcionalmente ao que paga. E São Paulo é o estado que mais paga e menos recebe, menos de 10%, né? Do que o estado de São Paulo paga para a União, ele recebe como retorno da própria União. E aqui você tem alguns estados do Sul, por exemplo, Santa Catarina pagou aqui em 2021 71 milhões, aliás, é mil, é bilhões, 71 bilhões e recebeu 16 bilhões de retorno. O Rio Grande do Sul, 57 bilhões e recebeu 13 bilhões. Então, esse argumento se funda nessa tabelinha aqui. Isso aqui é uma informação pública, inclusive a fonte Receita Federal e Controladoria Geral da União. Mas essa é uma tabela que você joga ali no Google, ela aparece, se não do Poder 360, de outros sites. É uma tabela de fácil acesso. Então, esse argumento faz sentido. Tá? Você tem estados aqui que todo ano pagam muito mais impostos do que recebem de retorno da União. Inclusive, vamos aqui, ó, em 2022, o estado de São Paulo sozinho arrecadou 1 trilhão de reais. O Rio Grande do Sul arrecadou 166 bilhões. E você vê aqui, estados como Acre, 4 bilhões. Roraima aqui, 3,6 bilhões. Você vê que há uma diferença enorme de arrecadação. E aí quando a gente vê aqui quanto que Roraima recebe, ó, em 2021 tinha arrecadado 0,7 bilhões e recebeu 4,4. Recebeu pelo menos aí umas 5 vezes o que arrecadou. Né? E é nesse argumento que se funda essa questão que essas pessoas falam. Então não é em xenofobia, não é... É em um dado, tá? É em um dado público. E aí quando a gente pega, né, para ser mais claro, quanto que volta, vamos lá. A cada 100 reais de São Paulo enviados para Brasília, Brasília manda de volta 9 reais. A cada 100 reais do Rio Grande do Sul enviados para Brasília, Brasília manda de volta 35 reais. A cada 100 reais enviados pela Bahia, Brasília manda de volta 164 reais. O mais absurdo é o Acre. A cada 100 reais que o Acre manda para Brasília, Brasília manda de volta 730 reais para o Acre. Mas eu não concordo no todo com esse argumento, tá? Não é porque São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os estados aqui da região sul pagam mais impostos para o parasita ali em Brasília, aqui, que esse dinheiro aqui que está indo seja necessariamente necessário para esses estados.
Sabe? Primeiro que eu sou a favor de qualquer secessão. Por mim, é que qualquer estado podia seceder. Eu apoio o movimento Nordeste Livre, Nordeste Independente. Eu apoio o Sul é Meu País. Eu apoio o movimento São Paulo, República de São Paulo. Eu apoio o movimento que todos os outros estados aderiram, menos o Rio de Janeiro, né? Que é o Rio de Janeiro é seu país. Esse eu acho que é o movimento separatista mais forte do Brasil. Mas vamos lá, né? Quando a gente pega essa tabelinha aqui e pega os investimentos, por exemplo, Brasília investiu 21 bilhões no Maranhão. Esses 21 bilhões são necessários? Isso aqui era uma demanda que a população de lá tinha? Ou é um monte de elefante branco? Um monte de estrada para você ir para as fazendas do Sarney? Um monte de estádios de futebol? Coisas inúteis para a população de fato. Não é? Pará, Bahia. Muito desse dinheiro que é direcionado ao Nordeste é direcionado, na verdade, para essas empresas que participam desses consórcios e dessas maracutaias do governo e fazem essas obras superfaturadas. Não significa necessariamente, por exemplo, que a Bahia aqui, ó, arrecadou 23, recebeu 34. Recebeu mais do que arrecadou, mas já aqui tá até uma proporção menor, né? Não tá tão absurda quanto o Acre ali. Mas vamos lá. Desses 34 bilhões aqui, a maioria disso aqui foi parar em obra sem sentido, obra mal feita. Então, eu acho que, apesar de ser a favor do separatismo, nós temos que ter cuidado para não ofender as pessoas. O nordestino, ele já tem o ego ferido, porque isso aqui é uma situação que eles sabem, tá? Isso aqui é fato que todos eles conhecem esses dados. Não é novidade para eles. Eles recebem ali o Bolsa Família, eles têm dificuldade ali para arrumar um emprego, têm dificuldade para comprar um remédio. Eles sabem o que eles passam, não é? E isso aqui é maracutaia de político, isso aqui é picaretagem, isso aqui são licitações fraudulentas e tudo mais que acabam pegando esse dinheiro, que utiliza a situação de carência dessa galera mais do Norte e Nordeste para fazer essas obras superfaturadas e inúteis e parasitar todo o resto do Brasil. Então, na verdade, o grande problema, apesar de ser a favor de todo o movimento separatista, o grande problema é esse quadradinho verde aqui, ó. Brasília. Esse é o parasita mor. Esse é o desgraçado que rouba todo mundo. Inclusive, veja só, o estado de Goiás inteiro arrecadou 60 bilhões de reais. Só esse quadradinho aqui arrecadou 180 bilhões de reais. Meio absurdo, né? Brasília arrecadou mais do que Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O que é produzido em Brasília? Só burocracia. Né? Só funcionalismo público, só cabide de emprego. Então, essa corja, que é essa ilha, essa Disneylândia de vagabundo chamada Brasília, é o verdadeiro mal, é o verdadeiro problema do país. Inclusive, é daqui que saem os projetos de investimento em toda essa região aqui mais pobre, que nada mais são do que lavagem de dinheiro usando licitações fraudulentas e superfaturadas para essa mesma corja se beneficiar. Então, apesar de ser a favor do separatismo, eu não tenho nada contra o nordestino, não tenho nada contra o sulista. Não vou falar que não tenho nada contra o carioca, mas entendam como quiserem. Não é uma questão pessoal, né? Inclusive, se separarem essas regiões, seria muito melhor para, inclusive, a administração local. Esse tipo de coisa seria muito melhor fiscalizada por pessoas próximas e não por senadores e deputados federais ali em Brasília, pegando carrões ali do governo, viagens e passagens caríssimas e tudo isso que a gente sabe, essas lagostas aí que a gente sabe que a gente paga, auxílio terno, 13º, 14º e 15º, tudo isso que a gente sabe que a gente paga. Então, os movimentos separatistas são importantes para que essas regiões que têm povos completamente diferentes, né, na palestra brilhante do Cristiano Chioca ali no PFS do Roupa, uns 4 anos atrás, ele fala disso, de como o Getúlio Vargas atacou a identidade de cada região para tentar criar uma identidade de união, uma identidade única no Brasil, né, proibindo bandeiras estaduais, proibindo hinos estaduais, proibindo sotaques,
que se falasse outros idiomas e coisas do tipo. Mas são regiões com povos completamente diferentes, com mentalidades diferentes, com solos diferentes, com culturas diferentes, com alimentos diferentes. São diferentes. Não precisa estar no mesmo país. Não tem nenhuma dificuldade para você ir aqui no Paraná, do Brasil para o Paraguai, nenhuma. E para voltar também não. Qual seria o problema de ter o mesmo nível de dificuldade para ir para a Bahia? Nenhum. Você vai no aeroporto, usa um passaporte e tal e pronto. Então o separatismo não é colocar um muro ali e se isolar daquelas pessoas e nunca mais passar perto delas. Não, é permitir que elas se organizem. Eu acho que o povo do Nordeste, ele é muito carente nesse sentido. Vem esses médicos, advogados, tudo de família rica. Por exemplo, Ciro Gomes, que é de uma família que governa ali na região do Ceará, desde as capitanias hereditárias. Vem essa galera aí há muito tempo explorando, Sarney. E essa galera são os parasitas profissionais. E o grande problema é isso aqui. Como é que você vai cobrar? Olha a distância. Esse cara que está em Brasília recebendo mais de 100 mil reais por mês, auxílio terno, auxílio aluguel, carro oficial, segurança, todo o luxo que você pode imaginar, ele está muito distante para ser cobrado. E essa é a questão. Se o Sul se consegue se desvencilhar do Brasil, olha quanto ele economiza por ano. Só no Rio Grande do Sul, 44 bi por ano, se for considerar esse faturamento aqui de 2021. Isso considerando os impostos atuais. Eles poderiam até reduzir os impostos, porque eles vão ter um gasto menor, né? Um gasto externo menor, eles conseguiriam reduzir esses impostos. Mas veja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, cadê o Paraná? Paraná deve estar aqui para baixo. Paraná aqui, ó. Enviou para Brasília 61 bi e recebeu 20 bi. Isso aqui é um absurdo. Né? São Paulo, então, nem se fala. Isso aqui é uma pouca vergonha. Isso aqui, qualquer paulistano sério defende separatismo simplesmente porque isso aqui não faz sentido nenhum. Nenhum. Como é que você paga 540 bi e recebe 47 bi? Você pagou 500 bilhões a mais, é meio trilhão a mais. Tá? Então, não estou nem falando como ANCAP, uma administração local seria melhor. É claro que, por mim, você cedia até o nível do individual, não precisa de burocracia para nada. Né? Essa bolinha maldita aqui só existe para parasitar. Mas veja, esses estados aqui, eles poderiam se reconstruir, os estados do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, simplesmente se desvencilhando de Brasília. Isso é um fato. E mesmo os estados do Nordeste... Você acha mesmo que o Maranhão precisa de 21 bilhões de investimento anual? E aí você chega lá, não tem um hospital público decente, não tem uma escola decente. É tudo sucateado, as estradas são um lixo. Você acha mesmo que esses 21 bilhões estão sendo utilizados para algo útil? No Pará, 22, quase 23 bilhões. É claro que isso aqui está indo para bolso de urubu safado, de pilantra. Tá? E essa população aqui também precisa se revoltar. Não é porque o político fala com o sotaque dele, não é porque o político faz as piadas que eles riem, não é porque o político tem, de certa forma, a cultura local que eles se identificam, que eles não têm que se indignar com isso aqui. Tá? Esses 6 bilhões aqui no Maranhão, bem aplicados, seria mais do que o suficiente para você manter uma estrutura muito melhor do que tem hoje. Na Bahia, então, com 23 bilhões, daria para ter uma estrutura ótima. Esses 34 aqui são para inglês ver. Isso aqui é dados em papelzinho. Né? Isso aqui é maquiagem. Todo mundo aqui, todos esses estados, estão sendo roubados, tá? Por parasitas. Inclusive, eles diluem o dinheiro de todos esses estados, de todos esses cidadãos. Então, além disso, isso aqui é considerando a inflação do índice de inflação. Não está nem considerando o índice anual ali de inflação real, que aí já seria muito maior. O prejuízo seria ainda maior. Vamos pegar aqui o impostômetro desse ano.
Só esse ano, só em 2024, nós já pagamos 1 trilhão, quase 400 bilhões. Isso aqui é para revoltar qualquer um. A gente já está chegando aqui, ó, em cerca de 20% do PIB arrecadado, tá? O PIB brasileiro estava em 7 trilhões, né, da última vez que eu vi. Estamos chegando aqui perto de 20% ali do PIB. E tudo isso aqui está sendo enviado para quê? Para Brasília administrar tão bem que manda 21 bilhões para o Maranhão e não tem uma estrada decente, um hospital decente. Manda 34 bilhões para a Bahia e é aquela coisa que você sabe. É um absurdo. Isso é simplesmente um absurdo. Até São Paulo. Você acha que esses 47 bilhões que o governo federal manda são bem aplicados? Meu amigo, quando você administra dinheiro dos outros, quando o dinheiro só simplesmente passa na sua mão, quando o nível de fiscalização é um nível basicamente idiota, como é o nosso governo, isso aqui tá indo na mão de muita gente. Tem muito intermediário, tem muita gente que abre empresa só para prestar serviço para licitação e que fica terceirizando as obras. Isso aqui, com certeza, o que é gasto aqui nesses 47 aqui, se fosse na iniciativa privada com as mesmas empresas contratadas, gastaria metade. Então não é só o Nordeste. Todo mundo aqui está sendo roubado. Todo mundo aqui está pagando um intermediário caro, está pagando um pedágio caro, que é Brasília. E essa é a verdadeira questão, esse é o verdadeiro inimigo, tá? Então quando a gente defende a ideia de separatismo, nós não estamos falando contra o vizinho, contra o amigo, não. Nós estamos reclamando dessa estrutura que cria esse parasitismo profissional, de carreira, de famílias que estão há centenas de anos. Só o Sarney já está há centenas de anos ali. Esse vampiro morre nunca. Quantos Sarneys a gente vai ficar sustentando? Não dá. A conta não fecha. Não é que o Sul sustenta o Nordeste. O Sul paga mais imposto do que recebe em relação ao Nordeste, que paga menos imposto do que recebe. Mas tudo isso, tanto os impostos pagos quanto os recebidos, são roubo. E nós estamos sendo roubados. Seja como brasileiros, seja como sulistas, seja como nordestinos, seja como paulista, seja como carioca, nós estamos sendo roubados por essa Disneylândia maldita, essa ilha da perversidade maldita, ali naquele mar verde de Goiás, cheia de filha da puta, sustentando esses desgraçados comedores de lagosta e bebedores de champanhe. É contra isso que eu quero que você pense. Não é contra pessoas, não é contra indivíduos. Eu não tenho problema nenhum em pagar uma ajuda para alguém na Bahia ou no Rio Grande do Sul. Inclusive não teria problema nenhum, inclusive se fossem países separados, com um acordo semelhante ao do Mercosul, até mais facilitado de trânsito pessoal, mais facilitado que o Mercosul. Não teria problema nenhum em ajudar da mesma forma. O problema é que os intermediários, eles são muito mais caros. No final a ajuda não chega. Você dá 100 reais aqui, não chega a 10 ali na outra ponta. E quando chega ali, chega superfaturado, chega para pagar empresa de amigo. Empresa que faz delação premiada e depois está ganhando licitação de novo. Bostil. Bostil, não vejo a hora de ver isso aqui de longe, muito de longe. A melhor saída dessa bosta é o aeroporto. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like. E você pode ajudar o canal com Bitcoin Lightning Network e Bitcoin. Tem outras formas de ajudar o canal na descrição. Você pode ser membro do canal a partir de R$ 4,99. E por hoje é só. Valeu!